Olá, meus caros, olá, minhas caras, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui hoje para falar da entrada da fase minguante da Lua, que vai acontecer no comecinho de fevereiro, especialmente no dia 4, às 14h37, no horário de Brasília, e será no signo de Escorpião. A fase minguante, vocês sabem, ela se presta bastante para a gente arrematar o ciclo, né? Mas esta, se não fosse pela diminuição de energia que sempre a fase minguante nos traz, eu diria que a gente continua a pleno vapor, com os mesmos temas e com, infelizmente, a mesma crise em curso. A fase minguante, então, ela sempre nos dá essa possibilidade de arrematar o que a gente está fazendo, terminar as tarefas, analisar o ciclo e planejar o novo ciclo que inicia sempre na lua nova do signo seguinte. Neste caso, vamos ter uma lua nova em Aquário. E certamente teremos muitas novidades a partir disso, né? Uma vez que este ciclo, na verdade, reforçou uma série de questões que a gente vem trabalhando há muitos meses. O Sol continua em Aquário, o que aguça o nosso senso de consciência social, mas ele vai estar em tensão com Marte de um lado, no signo de Touro, e com a Lua de outro no signo de Escorpião, formando um triângulo de certa maneira tenso. Isso não quer dizer necessariamente ruim, porque para a astrologia as tensões significam movimento, quer dizer, significam que as coisas não vão ficar como estão, que elas ainda vão se mexer e vão para um outro patamar, né? Então, de qualquer modo, o que esta lua minguante nos diz é que ainda teremos movimento nesta última fase da lua. O Escorpião é um signo que, vocês sabem, traz bastante transformação, né? E então, é para isso justamente que às vezes as coisas chegam na mais alta temperatura, para que elas possam, a partir daí, se transformar. Esse triângulo, ele também nos traz os vários lados da questão, né? Todas as, digamos, as divisões e as cisões que a gente vê neste momento, né? Então, os governantes de um lado, o povo do outro, enfim, as várias turmas, digamos assim, né? Que a gente tem no momento e o como tem sido difícil para elas, de alguma maneira, entrarem num acordo que seja comum a todos, né? É disso que basicamente as tensões falam. Ainda em Aquário, temos mais o trio Vênus, Saturno e Júpiter, que estão todos em tensão com Urano, que está em Touro, né? Essa tensão, na verdade, revela as tensões entre as velhas tradições e os novos paradigmas, né? Entre, digamos, os conservadores e os mais arrojados, entre os mais teimosos e os mais valentes, né? Então, de alguma maneira, isso exatamente reforça esse movimento que a gente está tendo em direção ao novo, certamente. E tudo isso, evidente que também cada um de nós vai estar vivendo em suas vidas, né? É lógico que quem tem posições nos signos de Aquário e Leão, Touro e Escorpião, vai estar vivendo essas, digamos, essas movimentações muito mais no nível pessoal do que o resto das pessoas, que estará vivendo muito mais no nível coletivo. Sobretudo as pessoas de primeiro e segundo decanato desses signos. A presença de Vênus bem ao lado de Saturno também nos reforça a condição de que ainda os recursos estarão um pouco curtos, os cobertores curtos, os recursos ainda insuficientes. Então esta também é uma das facetas da crise, né? A falta de condições, a falta de insumos, a falta de recursos. Então isto ainda permanece, ainda pelo menos por esta última fase do ciclo. Mercúrio continua em retrógrado, continua em Aquário e continua atravessando o ascendente do mapa do Brasil, logicamente em sentido contrário, andando para trás. Andar para trás não quer dizer também necessariamente recuar. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás para mudar um pouco o ângulo de visão, melhorar um pouco, enfim, o ângulo de visão e voltar à carga e voltar novamente a atuar, a agir, a negociar e etc. Só que dessa vez ele está numa posição muito melhor do que na lua cheia ele estava.
porque ele está em bom relacionamento com o ascendente que está em Gêmeos, o ascendente desta alunação está em Gêmeos, que é o signo que ele mesmo rege, né? E ele, inclusive, ocupa uma área do mapa que é uma área relativa a questões de relacionamentos com países externos, com relações internacionais. Então, de certa maneira, ele promete cumprir melhor o papel dele nesta fase. E, portanto, podemos imaginar que os diálogos, as negociações, as trocas serão mais fluentes do que estavam até aqui. E por fim, como a fé e a esperança nunca esmorecem, desta vez, nesta alunação, isso está bastante claro com a presença de Netuno no meio do céu, que é de todos os planetas o mais humano, e também o planeta que é responsável pela imunidade no nosso corpo e, portanto, por todo esse processo de imunização. Então, ele está em ótima relação com a Lua, o que nos reforça, o que nos garante, de certa maneira, que, enfim, teremos e conseguiremos, ainda nesta fase, fazer com que a imunização continue fluindo, né? E isso é uma ótima notícia para a gente, enfim, manter também a nossa fé e a nossa esperança em dia e presentes. Muito bem, com tudo isso, então, eu convido vocês a acompanhar, então, a evolução desta fase através dos próximos dias, conforme os planetas vão andando, Lua, Sol, os planetas, sobretudo os menorzinhos, né? Os planetas que a gente chama de pessoais, eles vão montando novas configurações e isso vai trazendo outras oportunidades e outras situações, né, a cada dia. Então acompanhem isso no texto do site, que já está publicado, e também não deixem de ler os prognósticos para o seu signo solar e para o seu signo ascendente, publicados no mesmo texto, ok? Não esqueçam também de se planejar para a próxima lua nova, arrematar bem este ciclo, se planejar para o próximo, porque nós vamos ter agora uma lua nova em Aquário e isso provavelmente vai fazer com que muitas coisas se alterem, ok? Então, uma boa semana para todos e até breve.